no coração do Oriente Médio, entre rios que cortam desertos áridos, nasceu algo que mudaria o destino da humanidade para sempre. A Mesopotâmia. Ali, entre o Tigre e o Eufrates, o homem deixou de ser apenas caçador e passou a construir cidades, erguer templos e inventar a escrita. Foi nesse solo fértil que surgiram reis lendários, códigos de leis e mitos que ecoam até hoje. Mas como esse berço da civilização floresceu em meio a tanta hostilidade, e por que sua herança ainda define o mundo moderno? A resposta é uma jornada épica que começa milhares de anos atrás. Imagine um imenso vale cercado por desertos e montanhas, onde dois rios se tornam a linha entre a vida e a morte. O Tigre e o Eufrates não eram apenas cursos d'água, mas verdadeiras veias pulsantes de fertilidade em meio ao nada. Foi ali que pequenos grupos de agricultores descobriram que poderiam controlar o fluxo das águas através da irrigação. Esse domínio sobre a natureza transformou o local no berço das primeiras aldeias estáveis. Com o tempo, essas aldeias cresceram em tamanho e complexidade. Não eram mais apenas abrigos temporários, mas comunidades inteiras que dependiam do trabalho coletivo. Surgiram hierarquias sociais, especializações e, pela primeira vez, a ideia de que a terra não era de todos, mas de alguns. Nascia a propriedade, nasciam as cidades. Eridu, Uruk e Ur despontaram como os primeiros centros urbanos da história, com ruas planejadas, templos dedicados aos deuses e mercados cheios de trocas. A vida antes simples tornava-se cada vez mais organizada e, ao mesmo tempo, mais desigual. Essa nova forma de viver gerava tanto oportunidades quanto conflitos. E foi nesse contexto que surgiu a necessidade de algo ainda mais poderoso que a força, um sistema de comunicação capaz de registrar a história, os acordos e as crenças. Mas como seria possível dar forma visível ao pensamento? A resposta surgiu nas tabuinhas de argila. Os sumérios, habitantes da Mesopotâmia, criaram a escrita cuneiforme, pressionando estiletes de junco em barro úmido. O que começou como simples registros de comércio, quantidades de grãos, animais e mercadorias, logo se transformou em literatura, mitologia e leis. A escrita deu ao homem o poder de eternizar sua voz. Poemas como a Epopeia de Gilgamesh, considerada a primeira grande obra literária da humanidade, nasceram nesse contexto. Era a tentativa de compreender a vida, a morte e o papel dos deuses no destino humano. Cada símbolo gravado em argila era mais do que uma marca, era uma ponte para o futuro. Esse avanço mudou tudo. Reis podiam registrar seus feitos, sacerdotes podiam anotar rituais, e comerciantes podiam garantir que seus acordos seriam respeitados. Pela primeira vez, a memória coletiva não dependia apenas da palavra falada, mas com a escrita veio também o poder de controlar. Aqueles que dominavam os sinais tinham nas mãos a capacidade de impor autoridade. A palavra registrada tornava-se lei, imutável, definitiva. E foi justamente no campo das leis que a Mesopotâmia deu outro passo gigantesco para a humanidade. Um código que marcaria para sempre a história da justiça. No século XVIII a.C., na poderosa cidade da Babilônia, um rei decidiu organizar a vida de seu povo de forma inédita. Seu nome era Hammurabi. Seu legado, o Código de Hammurabi, é até hoje símbolo de um dos primeiros sistemas legais da humanidade. Gravado em estelas de pedra, o código reunia mais de 280 leis que regulavam desde o comércio até a vida familiar. Olho por olho, dente por dente. A famosa máxima que traduzia a ideia de justiça retributiva nasceu ali. Para muitos parecia severo, mas era revolucionário. Pela primeira vez, a lei estava acima da vontade dos poderosos. O código também refletia uma sociedade complexa e desigual. Não havia a mesma pena para todos. Nobres, plebeus e escravos recebiam punições distintas. Mas ainda assim, estabelecia limites claros que ajudavam a evitar abusos e traziam certa previsibilidade à vida cotidiana. Mais do que um conjunto de regras,
O Código de Hammurabi consolidava a ideia de que a ordem social precisava estar registrada, acessível e visível a todos. A lei não era mais segredo dos governantes, mas um marco público e perene. Esse sistema jurídico não apenas organizava a Mesopotâmia, mas inspirou gerações futuras, influenciando civilizações muito além de suas fronteiras. Mas se os mesopotâmicos aprenderam a viver sob leis escritas, também buscaram compreender seu lugar no cosmos, e essa busca deu origem a mitos e crenças que moldaram sua visão de mundo. Para os povos da Mesopotâmia, os deuses não eram figuras distantes. Eram forças presentes em cada detalhe da vida, na cheia dos rios, nas tempestades, na fertilidade da terra. Cidades inteiras eram dedicadas a divindades específicas, e templos monumentais, os zigurates, erguiam-se como escadas que ligavam o céu à terra. Cada cidade tinha seu deus protetor. Uruk venerava Inanna, deusa do amor e da guerra. Nippur se curvava a Enlil, senhor dos ventos. A relação com os deuses era baseada em temor e dependência. Acreditava-se que qualquer descuido nos rituais poderia trazer catástrofes. Essa religiosidade transparecia nos mitos. A epopeia de Gilgamesh falava da busca pela imortalidade, refletindo a angústia humana diante da morte. Outros mitos descreviam a criação do mundo a partir do caos, os dilúvios que renovavam a vida e a eterna disputa entre ordem e destruição. Mas não eram apenas histórias. Eram a base moral e política da sociedade. Reis afirmavam governar em nome dos deuses, sacerdotes interpretavam presságios, e todos buscavam decifrar sinais celestes que determinariam o futuro. Essa fusão entre religião e poder dava legitimidade às cidades, mas também alimentava rivalidades. Pois se cada cidade tinha um deus, cada guerra era também uma batalha entre divindades, e das cinzas dessas disputas nasceria um império que mudaria para sempre o equilíbrio da Mesopotâmia. A Mesopotâmia nunca foi um território pacífico. Cidades prosperavam, mas também guerreavam entre si, disputando terras, rotas comerciais e a própria supremacia religiosa. Dessa instabilidade nasceram impérios poderosos, capazes de unificar povos sob uma única coroa. O primeiro grande exemplo foi o Império Acádio, fundado por Sargão, o Grande. Partindo de uma cidade relativamente pequena, ele conquistou vastas regiões e criou o que muitos consideram o primeiro império da história. Seu feito mostrava que a guerra podia ser tão decisiva quanto a fertilidade dos campos. Séculos depois, os assírios levariam essa ideia ao extremo. Conhecidos por sua brutalidade militar e disciplina férrea, ergueram um dos exércitos mais temidos do mundo antigo. Com carros de guerra, armas de ferro e estratégias avançadas, dominaram vastas regiões do Oriente Médio. Mas o poder era instável. A cada ascensão vinha também a queda. Impérios floresciam e ruíam como as cheias dos rios. Babilônios, hititas e persas se sucederam nesse palco de conquistas e derrotas. Essas disputas, no entanto, não apagaram a herança cultural. Cada império, ao expandir-se, levava consigo a escrita, os mitos, as leis e a arquitetura mesopotâmica. Mesmo nas derrotas, a Mesopotâmia se reinventava e permanecia viva. E enquanto reis guerreavam e cidades caíam, um outro legado se espalhava silenciosamente, preparando o mundo para transformações ainda maiores. Esse legado era o conhecimento. Além da escrita, os povos mesopotâmicos desenvolveram avanços impressionantes em áreas como matemática, astronomia e medicina. Foram eles que criaram o sistema sexagesimal, a base do nosso relógio com 60 minutos e do círculo com 360 graus. Astrônomos observavam o céu, registrando o movimento das estrelas e planetas. Embora ligados à astrologia e à busca de presságios divinos, seus registros foram fundamentais para o futuro da ciência. Sabiam prever eclipses, calcular calendários agrícolas e marcar o tempo de forma surpreendentemente precisa. Na medicina, registravam tratamentos com plantas e minerais, buscando curas para doenças.
Muitas vezes misturavam ciência e religião, mas ainda assim deixaram contribuições que ecoariam nos séculos seguintes. Essa obsessão por registrar, medir e compreender o mundo revela um traço marcante da Mesopotâmia: a sede de conhecimento. Eles sabiam que controlar o tempo, entender a natureza e organizar a vida eram formas de poder. Não era apenas a terra que florescia entre os rios, mas também o pensamento humano. Ali nasceu a ideia de que o homem podia decifrar os mistérios do universo, mesmo em meio ao caos. E é essa chama de curiosidade, acesa há milhares de anos, que permanece até hoje iluminando nossa própria civilização. A Mesopotâmia foi muito mais do que uma terra entre rios. Foi o berço da escrita, da lei, da cidade, da religião organizada e da busca incessante pelo conhecimento. Ali, o homem aprendeu a registrar sua história, a viver em sociedade complexa e a sonhar com respostas para questões eternas. Cada pedra, cada tabuinha de argila e cada mito preservado revela que a humanidade deu seus primeiros passos rumo à civilização naquele vale fértil. Se hoje temos calendários, códigos de leis e até a noção de tempo que guia nossa rotina, é porque um dia, há milhares de anos, homens e mulheres ousaram transformar caos em ordem. A Mesopotâmia nos ensina que, mesmo em meio a guerras e desastres, a busca por sentido e por conhecimento nunca desaparece. Sua herança continua presente, invisível mas fundamental, em cada aspecto da nossa vida. E talvez a grande pergunta que permanece seja: se fomos capazes de erguer tanto a partir da lama e do barro dos rios Tigre e Eufrates, o que ainda podemos construir no futuro com o conhecimento que temos hoje?